A Michelle Soares é uma das melhores debatedoras atualmente, e não apenas isso, eu acho que ela é a melhor debatedora sobre transgeneridade, hormônios em adolescentes, trans nos esportes e todos esses espantalhos que a direita usa quando não tem proposta de verdade para falar, né? Aí o vereador Malcolm Mazzucato, que eu tive a oportunidade de amassar num debate no Tubacast, resolveu apanhar um pouco mais, só que dessa vez no X1 com a Michelle. E ele reproduziu a mesma fake news que ele falou comigo lá, que o Lula falou que tudo bem roubar celular para comprar uma cervejinha. Só que nesse formato de debate, a Michelle teve muito mais tempo para deschavar e mostrar para ele como ele é uma tia do Zap. Graças à contribuição dos apoiadores do canal, eu fiz esse resumo /react para vocês. E lembrando que no fim desse mês eu vou fazer pela primeira vez uma turnê no Nordeste, hein? Então se você for de Recife ou região, João Pessoa ou região, Natal, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Ceará, todas essas cidades perto dessas capitais, compareça no show ao vivo. Você está convocado para assistir um show de stand-up. Os ingressos estão todos no link aí embaixo, descrição e comentário fixado. Bora lá! Vou começar aqui com a pergunta de $1 milhão atualmente, Michelle, e que eu confesso que eu já perguntei para várias pessoas do campo progressista e nunca obtive uma resposta, não sei se uniforme é a palavra correta, mas que vai na mesma linha. Todas foram bem divergentes. Tá. Michelle, o que é uma mulher? Caro vereador, neste presente ano de 2026, existe uma ferramenta digital chamada Google. Se você jogar essa pergunta lá, aparece várias palavras assim pra você ler. Mó doideira, mano. Mulher, a gente precisa entender que é um conceito variável ao longo da história e de sociedade para sociedade. E várias sociedades possuem, inclusive, mais de 2 gêneros, o que não é alinhado com o binário de sexo e nem com o bimodal de sexo, visto que a gente tem mais de 48 variações entre macho e fêmea, né? Dito isso, toda vez que um indivíduo nasce, ele não nasce sabendo o que ele é. A carinha dele de quem tá pensando, tá, mas isso aí é tudo coisa de viado que você diz, né? 98% dos indivíduos, 97%, 98% dos indivíduos, normalmente tem um alinhamento muito próximo com a configuração macho biológico homem e a configuração fêmea biológica mulher. Isso ocorre na maioria dos casos. No entanto, esses 2%, 3% aí são os casos, né, de pessoas trans em que ocorre, em que a configuração biológica da pessoa é uma, mas o esquema cerebral dela aponta para outro. Muito legal essas informações, Michelle, mas infelizmente você continua indo pro inferno. Esse é o nível de argumentação que eu espero do vereador Bolinha do Pânico. O campo progressista, a esquerda e muitas pessoas do movimento fazem uma engenharia social para tentar explicar algo que, se você for aí na padaria do lado da tua casa, a Dona Maria vai falar para você. Então por que você não foi perguntar pra Dona Maria? Você tava com a resposta aí do lado da tua casa e você vem encher nosso saco? Cara, toda hora a gente tá sendo bombardeado por cultura trans em filmes, em séries, em desenhos agora, né? Que tem um monte de desenho infantil aí. Sim, pô, tem vários desenhos trans por aí, vocês nunca viram não? Tem o Caverna do Dragão, o X-Men Transition e o meu desenho favorito, Os Jovens Titãs. Recente participação no debate contra esquerdistas, o vereador disse que o governo federal gastou 1,4 bilhão no cartão corporativo e fazendo uma comparação com o gasto de Bolsonaro. No caso dos gastos de Bolsonaro, o valor se referia apenas aos gastos da presidência. No entanto, o vereador usou o gasto de toda a administração federal como comparativo. Essa malandragem aí eu nem coloquei no meu react porque não tinha como eu saber esse número lá na hora do debate, mas ele fez isso aí mesmo. Ele comparou o cartão corporativo do Lula e do Bolsonaro, mas ele fez um malabarismo nos números aí, ó. A Michelle tá ligada. Inclusive omitindo que 78% do gasto foi feito na defesa civil em resposta a desastres como as enchentes do Rio Grande do Sul e na zona da Mata Mineira, sendo essa verba usada para aquisição de colchões, água, medicamentos, dentre outros. Sendo assim, o gasto total do governo de 2023 a 2025 no cartão corporativo de toda a administração pública federal é de 308 milhões. Agora, na comparação justa, presidência do governo atual com a presidência Bolsonaro, o governo atual gastou 66% mais, sendo 45 milhões nos 3 primeiros anos.
valor que foi gasto para agendas oficiais e agendas de trabalho, que resultaram em 537 novos mercados para produtos brasileiros. Visto que houve uma manipulação na informação passada para induzir o povo em erro, gostaria de saber se ele tem dados comparativos do gasto do cartão corporativo de toda a administração pública federal durante o governo Bolsonaro, para que fins esses gastos foram usados, lembrando que não estou falando só da presidência, dos 27 milhões, e se o governo federal, então, o governo Lula, deveria ter ignorado as situações de calamidade pública e não ter enviado 1,1 bi para a Defesa Civil. Lá foi no 13 contra 1, provavelmente. Isso, no TubaCast, exato. São dados públicos que a gente trouxe. Inclusive, essa percepção de gastança, eu acho que é muito nítida da própria população. Então, assim, o governo atual, junto com principalmente a nossa primeira queridíssima dama que estava cozinhando paca esses dias, você que é vegana e não sei nem o que você pensa disso. Se você quiser ficar sabendo da rotina da Janja, é só seguir o Malquinho. Eu só fico sabendo das coisas que a Janja fez quando o Malquinho fala. O maluco tem hiperfoco em Janja. Mas na época do Bolsonaro, o escândalo era que ele gastava dinheiro com doce de leite, com leite condensado. Não com viagem, com bolsa, Era outra percepção, o sentimento do povo. O próprio Bolsonaro, também não lembro se a Michelle vai se lembrar, mas chegou a desligar o aquecedor da piscina lá do palácio. Um homem do povão, né? Sensacionalmente sensacional. Espetacular atitude, assim. Olha o exemplo que ele dá pro seu João e a Dona Maria. Ele desliga o aquecedor da piscina. O próprio Bolsonaro, também não lembro se a Michelle vai se lembrar, mas chegou a desligar o aquecedor da piscina lá do palácio. Não sei se você se recorda disso, Michelle. Uhum. E o que eu quero te dizer, Michelle, aqui... Isso, para efeito de grana, é ínfimo, não representa nada. Mas eu quero ir além disso, Michelle. Eu quero dizer o quanto isso representa no sentido de mensagem para a população. Uhum. Percebe? É o mesmo caso que eu estava dizendo agora, por exemplo, da PACA, que a gente falou. Que mensagem isso passa? Que mensagem passa quando um presidente vem em público, por exemplo, e fala que tá tudo bem o cara, ele rouba porque ele precisa tomar uma cervejinha? Ele repetiu essa fake news contra mim, eu falei pra ele que era fake news, eu falei pra ele que ele tava parecendo a tia do Zap, mas ele não se contentou. Então a Michelle vai agora poder deschavar melhor as ideias. Presta atenção no que a Michelle vai falar também, porque ela vai ajudar você a saber o que responder quando alguém vier com essa fake news da cervejinha. Vamos lá. Essa que tu citou pra mim foi um pequeno problema. O da cervejinha é um vídeo manipulado que tem 2 trechos, tá? O trecho do... Peraí. No 5... Ele sentiu que tá prestes a ser macetado, tentou interromper. Agora percebam a cara do Malquinho sentindo que ele está sendo dilacerado nas ideias. O da cervejinha é um vídeo manipulado que tem 2 trechos, tá? O trecho do... Peraí. Nos 5 minutos dela, nos 3 minutos dela, é importante respeitar. Deixa eu concluir, eu te dou o restante do meu tempo. O da cervejinha e o do roubo do celular são 2 trechos. O do roubo do celular... O Lula, e lembrando, eu não sou lulista nem petista, gente, pode ir atrás aí procurar, tem crítica minha da Dilma em 2013, tá? O do roubo do celular, o Lula tá falando sobre a violência policial, que muitas vezes tem um jovem inocente que sofre violência pessoal e às vezes ele sofre violência do policial porque roubou um celular. Em um outro momento, ele fala que há um conflito entre a torcida, uma fala longa, a torcida do Náutico e do Santa Cruz, e que mais além eles estão aqui brigando e depois eles saem juntos para tomar uma cervejinha. Alguém foi lá e editou o trecho do celular com o trecho do Náutico e do Santa Cruz. Se alguém tiver dúvida, vai agora em qualquer site de checagem de fatos, vai ter o vídeo lá na íntegra e vai ter as 2 falas na integralidade. Então eu acho muito complicado. Para a gente acabar com a mentalidade nós contra eles, a gente precisa começar a trabalhar os dados. Eu estou trazendo dados que, como tu sabe, também são públicos. É só checar. Mas eu não entendo por que a gente tem que distorcer. Se a gente quer melhorar a política brasileira, se a gente quer melhorar o Brasil para as pessoas, por que distorcer? A cara do Malquinho, de quem tá levando um come de ralo da professora na escola. Quando ele falou também que o traficante é vítima do usuário, foi distorcida a fala? Não foi bem ruim essa fala. Tá. Mas eu tô sendo honesta? Não, tudo bem. Tudo entende? Bem. E eu não tenho problema nenhum em ter que revisar algo, viu?
Tu vai parar de falar da cervejinha, Malco? Tu vai parar? Você vai parar de falar que o Lula falou de roubar pra tomar uma cervejinha? Eu dou meu cu pra um porco espinho se você parar de falar isso aí. Você não vai resistir, Malquinho. Quem vota é o cara que ainda tá preso, que hoje é 30% da população brasileira, mas ele não tem a sentença transitada em julgado. Esse é aquele cara que tá preso ali preventivamente. Bonzinho, tá? vítima da sociedade. Não tô falando isso. Mas é desse aí que tu tá falando. Então não é que preso vote, tá? Dizer que preso vota é incorreto. Voltando ao tema das pessoas que tem essa sensação com membros e a tentativa de comparação eventual com pessoas trans, tá? Existem... Não falei isso. Peraí, Malcolm, pô, velho. Existem casos... A hora que tu falar, ela não vai te interromper. Ele não consegue, Rodrigão. O Malquinho, ele tem uma tomada de 220 enfiada no cu. Ele parece uma criança que comeu açúcar. Ele tá sempre... Faz 10 anos que eu tentei conseguir a cirurgia pelo SUS e não consegui a cirurgia pelo SUS. E aí eu venho tentando vários profissionais que me acompanhem por tempo suficiente para eu conseguir a cirurgia pelo plano de saúde. Que agora é norma, né? Agora tem lei para que isso ocorra. Mas a pessoa, ela não corta um membro fora. Uma mulher trans que faz a cirurgia de transgenitalização, ela na verdade faz uma adaptação da sua genital, ela continua tendo o mesmo tecido ali, só que agora ele é um tecido que fica para dentro, né? Então se constrói o que é chamado de neovagina. Ah, o mesmo nome daquele remédio de dor de cabeça? Vamos criar aqui um banheiro no podcast dos Três Irmãos. Então eu tenho um banheiro feminino e um banheiro masculino. Você vai acessar o feminino, tá tudo certo. Mas se é autodeclaração, eu falo, então, pô, eu quero ir no feminino também. Eu meto uma peruca aqui e entro, tô me sentindo mulher. Isso se chama instrumentalização da pauta trans. A gente conhece muito bem isso. Não, é uma pergunta objetiva. Mas é isso. Qual é o critério? Isso é uma instrumentalização. Mas qual é o critério? A gente tem hoje o critério da autoidentificação, que é o critério legal. Então, esse exemplo que eu dei serve. Serve, mas... Eu falo, sou uma mulher... E nem peruca precisa, eu entro lá. Mas você não vive toda a situação. Então, mas como a gente vai fiscalizar isso, Michele? Mas não tem como fiscalizar. Exato. Como é que tu identifica um homem trans? Como é que tu identifica um homem trans acessando um banheiro porque tem vagina e um homem cis acessando um banheiro? Então, esse é o ponto que eu quero. Esse é o ponto que eu quero dizer. Não tem como a gente identificar e a gente precisa. Vou dar um exemplo. Então, como é que eu vou te responder? Eu acho que os caras da direita faz parecer que em todos os banheiros do Brasil existe um fiscal perguntando o que a pessoa tem no meio das pernas. O livro que ele publicou em 1948 sobre a sexualidade masculina continha 5 tabelas com dados sobre orgasmos múltiplos de homens pré-adolescentes. O que é um homem pré-adolescente? Fica o questionamento, né? A tabela esclarece isso listando crianças de 2 meses de idade, isso dentro da pesquisa de Kinsey, né? Até menos de 14 anos, destacando quantos orgasmos foram observados nelas. E esses dados foram obtidos de pedófilos que mantiveram relações sexuais com os meninos e que eram capazes de reconhecer e interpretar as experiências deles. Reisman deu mais detalhes, notando que os criminosos usavam cronômetros e faziam anotações meticulosas que eram passadas. Vai ler uns outros livros, mano, na moral. Nossa, que literatura ruim que você tá lendo. Porque que sempre que a gente vai pesquisar essas referências tem esse tipo de coisa envolvida de pedofilia, de criança, com esse pessoal. 5 minutos, Michele. Só para esclarecer quem é esse pessoal? Os colocados aí como os pais da ideologia. Todo mundo que escreve sobre a teoria da viadagem, Michele. Essa galera colorida. Amo e incentivo essa galera colorida. A gente tinha um Instituto de Ciências Sexuais, tá? Em 1919, que era o Instituto Magnus Hirschfeld, na Alemanha, tá? Esse instituto ele foi destruído por militantes nazistas em 1933, tá? Então o que aconteceu? Toda a ciência que se desenvolveu durante os 14 anos da existência desse instituto, ela foi apagada pelo domínio, né, do governo do partido nazista na ocasião. Então, quando o Kinsey faz essa pesquisa, e que a forma que o Matt Walsh coloca, ela é sempre muito bizarra, tá? Se tu pegar o estudo em si, ele não vai estar descrito como o Matt Walsh descreve, tá? O Matt Walsh ele faz uma descrição muito tendenciosa sempre,
E eu posso te falar porque eu acompanho o Matt Walsh, Ben Shapiro, eu acompanho esses caras, o Charlie Kirk, eu acompanhava os debates dele. Porque para mim é importante saber o que vai vir pro Brasil, porque o discurso para cá é sempre o que vem de lá, né? Então, assim, se o Kinsey, usando o Matt Walsh como referência, tá? Usou dados de pedófilos, o Kinsey tinha que ser preso, né? Você não acha comigo que se ele está fazendo pesquisa com pedófilo, ele está apoiando pedofilia, então a gente precisa prender esse cara. Mas isso é 1948. A ciência em relação à identidade de gênero não é feita mais assim há muitos anos. A gente tem protocolos hoje muito mais robustos de acompanhamento de crianças e adolescentes. A gente tem muito mais estudos sobre influências hormonais. A gente tem muito mais estudos sobre bloqueio de puberdade, e nenhum desses estudos ele trabalha com pedófilos, ele trabalha com estupradores. Esses estudos, eles trabalham com ciência, com análise dos dados, com acompanhamento. Inclusive, 2 dos estudos, um deles, que é o da JAMA Pediatrics, que está na resolução do CFM, 2 dos estudos que foram publicados na JAMA Pediatrics foram publicados lá da Austrália e que tem mais de 700 indivíduos trans, criança ou adolescente que fizeram acompanhamento, tá? E fizeram, em alguns casos, acompanhamento hormonal, em alguns casos só o acompanhamento psicológico, que não chegou ainda até o hormonal, e esses estudos trabalham com acompanhamento de 10 anos e de 6 anos. Então, são acompanhamentos super longos, tá? E para você ter ideia, num dos estudos tem mais de 500 crianças e adolescentes que estavam fazendo acompanhamento. Destas, 220 estavam em terapia hormonal. E destas que estavam em terapia hormonal, 2 desistiram do processo de transição. Mas quem eram essas 2 que estavam em terapia hormonal e desistiram do processo de transição? Era um adolescente que tomou uma única dose de testosterona e desistiu da transição, enquanto criança e adolescente, né? Não se sabe depois do histórico adulto, porque era um hospital pediátrico. E a outra era uma menina trans que estaria, então, em bloqueio púbere por 8 meses e parou o bloqueio púbere porque desistiu da transição e seguiu sua vida fazendo acompanhamento ainda por mais 10 meses nesse hospital. Na moral, o trabalho que a Michelle faz de memorizar esses dados aí é muito importante, porque esse é o debate mais difícil de se fazer, eu acho. Porque o Malcolm Mazzucato, nesse caso, ele fica na posição tranquila de tia do Zap, de só trazer o pânico moral e as fake news, assim. E a Michelle tem que ter a inteligência e a didática de chegar desmontando peça por peça, sabe? Acalmando os ânimos, trazendo dados científicos. O Malquinho não, o Malquinho ele só trouxe as mensagens encaminhada direto do grupo de Telegram Patriotas pela Anistia. Recentemente nós tivemos um candidato a deputado e um vereador, ambos de direita, que foram a escolas onde haveriam crianças trans, 11 anos de idade, tá? E a pergunta desses, um vereador candidato a deputado e o outro candidato a deputado direto, era sobre qual genital essa criança tinha. Então veja, são caras que querem proteger crianças, mas estão indo a uma escola perguntar sobre a genital de criança. Esse aí é o fã-clube do Donald Trump, né? Os caras acham que criança trans é isso, é uma criança que quer cortar o pipi. Na atividade legislativa do vereador no período de 2025 e 2026, foram 15 projetos de lei, sendo 14 em 2025. Destes, 3 buscam tratar de políticas anti-pessoas trans ou LGBT, o chamado pacote anti-woke. Eu estou usando o anti porque o teu pacote chama anti-woke. Perfeito. Tá? Para além disso, então, 6 dos 15 projetos estão para votação desde o ano passado e apenas 5 promulgados, sendo 2 para destinação de nome de rua, 1 para motores de sucção de piscina, 1 sobre o uso de postes de serviços de telefonia e banda larga e o PL 20, que já comentamos anteriormente, tá? Sua atividade legislativa se resume, na maioria, em 401 moções. Moção, para quem não sabe, gente, não tem força de lei, não tem nada, é simplesmente um posicionamento, tá? Sendo 303 de apelo, 32 de aplauso, 30 de pesar, 4 de repúdio e 1 de repúdio à aprovação de cotas trans na Unicamp. Baita trabalho legislativo, hein? Ó. Protegendo a população do interior de São Paulo da cultura woke. Muito obrigado, Malquinho. A criançada de Vinhedo tava tudo comprando ingresso pro show da Pablo Vittar. Destruição de matas virgens nas suas cidades, nos seus estados. E aí a gente vai dizer assim, tá, a gente vai botar um monte de... A gente vai botar o canto... Isso eu ia te perguntar, tu virou vegano depois da paca? Não, só fiquei com dó do bichinho.
Tá, e da vaquinha não. Não, a vaquinha. Ah, entendi. Então é só a paca porque o Lula comeu uma paca. Oxe. Ô, eu sinto que no fundo, o Malquinho, ele é fã do Lula, sabia? Se o Lula chamasse ele pra comer um churrasco de paca, eu acho que ele ia. Recente eu fiz uma pesquisa dos maiores, os caras que mais captam da Lei Rouanet, e realmente tinha ali, os principais eram sertanejos. Gustavo Lima, o Leonardo, o Bruno Marrone. Esses caras não é isso? Foi errado isso aí? Rouanet não, hein? Nunca captaram Lei Rouanet. Rouanet é o seguinte, você monta um projeto... E aí entramos na fake news de novo. Pra quem não sabe, o Malquinho é um grande puxa-saco do Gustavo Lima. Se começar a falar que o Gustavo Lima mamou dinheiro público, o Malquinho já fica... Não, o Gustavo é mó legal, tá? Aqui, até no Google aqui, ó. Tô pegando uma parada do Google, rápido aqui. Não olhei portal, não olhei nada, né? Tá. Mas, ó, 2025, 2026, os maiores beneficiados da Lei Rouanet em volume de captação foram os artistas do sertanejo, como Gustavo Lima, liderando com cerca de 52 milhões, seguidos por Bruno Marrone, 45 milhões, e Leonardo, 42 milhões. No entanto, instituições culturais como o Instituto Inhotim e a Orquestra Petrobras Sinfônica também captam altos valores, né? Destaque de captação 2025-2026, Gustavo Lima, Bruno Marrone, Leonardo, Chitãozinho Chororó com 38, César Menotti e Fabiano com 35, Zezé de Camargo 32... É que Rodrigo, esse ponto... Desculpa. Assim, eles não... É como o Robertinho tá colocando. Esses caras não fizeram um projeto, bateram na porta da tua empresa, o Gustavo Lima falou assim, Rodrigão, tô aqui pra fazer um rodeio. Sou Gustavo Lima, posso captar aqui? Certo. O Gustavo Lima e nenhum sertanejo Eles não fizeram isso. Como é que ele captou? Provavelmente... Não, ele não, né? Não, mas como é que Alguém captou, provavelmente, sei lá, a Michelle é prefeita de Piraporinha do Sul. É isso. Captou o recurso e falou, vou fazer uma festa da pipoca. Mas é isso. E vou levar o Gustavo Lima. É captação indireta em que, por exemplo... Não, mas não tem vínculo com o cara, né? Mas ele recebe o dinheiro. Sei lá. Ok, mas não tem vínculo. Mas ele que recebe, né? Bem, mas você pode, por exemplo, a Michelle, você pode escolher... Se tu fizer uma captação pra mim e o dinheiro cair no meu bolso, cara, pode dar o nome que quiser lá, que eu não me importo. O circo fez o projeto, era pra... preciso da grana pra fazer uma festa e o circo pegou a grana e gastou com o Gustavo Lima. É isso, pode cair no meu bolso. Mas o Gustavo Lima não pegou, bom. Pra mim... Pode falar. Não, mas acho que não tem um link, entendeu, Rodrigão? Do tipo assim, você é o prefeito lá de Piraporinha. Você captou. O que eu quero dizer é que não tem uma correlação... Do tipo assim, o Gustavo Lima te liga, você é prefeito. O prefeitão... Capta aí. Não existe isso. O advogado do Gustavo Lima ficou chateado que ele foi oprimido na conversa. Não, mas é contratado mesmo. É que ele é um contratado, mas quem capta o dinheiro pra pagar pra ele não é da equipe dele. Perfeito. Então é por exemplo assim. É por exemplo assim, Rodrigo. Eu quero fazer o podcast Três Irmãos no Rio Grande do Sul. Aí pode o podcast Três Irmãos apresentar lá o projeto, ou pode eu, porque eu quero contratar o Três Irmãos, fazer, olha só, eu vou fazer uma super apresentação aqui com vários debatedores, um congresso super importante, blá, 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 uma coisa mais para chamar bastante público para lá. E um dos contratados vai ser o Três Irmãos. E aí eu vou pagar o Três Irmãos. Vocês não captaram diretamente, mas eu captei e te paguei. É como se a Vila Country fizesse a captação. Aí a Vila Country contrata o Gustavo Lima. Só que a Vila Country é do Gustavo Lima, né? É uma parada é uma parada tipo assim, né? Não, mas a agência que faz a festa, ela corre atrás da captação. Tô vendo que só eu gosto do Gustavo Lima aqui. Sim, Malquinhos. Só você. Tem o que é indireto e tem o que é direto. Gustavo Lima é um dos casos indiretos em que teve show, até que ele recebeu numa cidade minúscula 800 mil pra fazer o show, entendeu? Sim. Então, tipo... Ficou feio pro Malquinho nessa hora, né? Que a galera puxou até no Google pra desmentir ele, né? Pagou vexame, Malquinho. Vai pra casa, vai. Suelen mandou aqui. Queria perguntar pro vereador o que é cultura woke e se lutar contra isso é importante pro João e pro Maria. Totalmente fundamental. É um problema inescapável que aflige a periferia. Mas eu sei que ela adoraria que essa pergunta fosse refeita. O que é a cultura woke? Cultura woke é um movimento que surgiu nos Estados Unidos. Depois veio... ela diz sobre o despertar, né? Sobre o acordar, é o termo. E depois veio o movimento negro. Tá, mas é o acordar pra quê?
Então, é subjetivo, né? Cada um tem uma visão disso. Para mim, pelo menos, é subjetivo esse despertar, esse acordar. Assim como quase tudo dentro da pauta woke, da agenda woke. Que bom que a Michelle refez essa pergunta, para comprovar que o Malquinho está falando um grandíssimo caminhão de nada. Privatização, na sua quase totalidade, eu sou sempre a favor. Michele, 3 minutos, o que você acha de privatizar as escolas públicas? A bosta. E é com essa frase que a gente acaba esse react. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode contribuir para mais vídeos como esse na chave Pix do canal, assim como os seguidores que eu vou mandar um salve agora. Salve pro Daniel Piccoli, que mandou 360 conto, o maior doador da semana. Muito obrigado, Daniel, tamo junto, mano. Janaína Santana, Adriano Gonçalves, José Luiz, Viviane Damasceno, Darli Barbosa, Fernando Augusto, Eduardo Vieira, Diego Fernando, William Arboleia, como sempre no sentido que ele sempre contribui, não que eu como ele sempre, enfim, vocês entenderam. Ananda Andrade, Adriana Marim, Jorge Monteiro, Thales Roberto, não o cantor, hein? Samuel Bandeira, Matheus Vinícius, Rodrigo da Rosa e Hélio Silva. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu. Se você gosta desse canal e puder contribuir com a produção de conteúdo, a chave Pix está aqui embaixo. Lembrando que se você for de Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, eu vou fazer show nesses lugares, então por favor compareça, eu tenho certeza que você vai curtir o show ao vivo. Se você não for desses lugares, mas puder contribuir com o canal, chave Pix aqui embaixo. Se não puder contribuir financeiramente, o seu like, compartilhamento, engajamento já são uma forma de contribuição. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário escrito: Malcolm é do mesmo partido que o Paulo Cogos. É nóis.